O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 12 de junho de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, vamos lá porque hoje é dia dos namorados. E o que você deve fazer lá? Levar a sua companheira para degustar um prato inédito. Sim, um prato inédito. Eu vou questioná-lo para comprovar a autenticidade desta novidade. Você já comeu um estrogonofe de sardinha? Vá ao bar do Naldo e você comerá. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí. Estamos regressando ao, acredite se quiser, o quadro mais libidinoso do Cuesta. Regressando ao estudo sobre as MILFs. E hoje, programa em dose dupla, né? Eu digo sempre, o Cuesta é para os fortes. Mas, antes de seguir, e pegando essa máxima aí de o Cuesta é para os fortes, eu quero tratar de algo que ocorreu essa semana, que um cidadão se dirigiu a mim meio indignado. Falou, pô, mamã, eu e a minha mulher morremos de vontade de fazer uma sacanagem a três. Só que você fica falando daquela coisa do ponto de não retorno e a minha mulher fica assustada, ela fica com medo de algo dar errado. Primeiro, vamos começar a conversa direito. Eu não mando na cama de vocês. Eu não tenho nada a ver com o que vocês fazem ou deixam de fazer na cama de vocês. Isso não é problema meu. Aqui, eu estou fazendo uma análise do comportamento humano, no caso, tratando de um contraponto a um enxerto cultural criado pela esquerda, que é essa questão de apimentar a relação. Vamos apimentar a relação. Como eu já disse outras vezes, reforço, em alguns casos funcionam, mas na maioria não. E isso segue a lei de Pareto. 20% dão certo, 80% não. E como que você vai calcular se você vai estar nos 80 ou nos 20? Não dá para fazer isso. É uma roleta russa praticamente. E a gente precisa entender que isso foi essa coisa de apimentar a relação, de vamos fazer assim, assado, não sei o quê. Isso foi... Não tem problema. Primeiro, não tem mal nenhum nisso. Mas tem os riscos. E os riscos foram utilizados por quem? Pela esquerda. A esquerda instrumentalizou os riscos. Instrumentalizou isso. Por quê? Porque
começa a colocar isso no imaginário coletivo, e isso mexe com a mente de algumas pessoas. As pessoas se excitam, sabe-se lá por quê, mas e querem levar isso adiante. E aqui eu sou o contraponto, por quê? Porque eu entendo a razão da esquerda se valer dessa canalice. Eles querem destruir a família. Por quê? 20% dando certo, 80% destrói a relação e são famílias a menos para competir. E 20% são famílias que nem se formam, fica nesse moto contínuo aí, nessa autofagia sexual. E por que isso? Porque o sonho da esquerda é implantar um Estado fascista. O sonho da esquerda é criar um fascismo. Eles falam que é comunismo, aquela coisa internacional, não, mas eles querem implantar um fascismo. Eles não querem dividir o país com os de fora. Eles querem eles mandarem, só eles aqui dentro. E aí eles estabelecem o quê? Um desvio de conduta como uma alternativa. Desvio de conduta por quê? Porque o ponto de não retorno gera resultados drásticos. E só para ilustrar melhor a coisa, eu vou recomendar alguns programas que passam diariamente na TV sobre isso. Vocês vão ver o que acontece quando o ponto de não retorno é ultrapassado. E hoje passa, semanalmente, vai passando isso no ID, que chama Investigação Discovery, é um canal da TV a cabo. Investigação Discovery ID, e eles passam uma sequência de programas culminando com o creme do creme, do ponto de não retorno, ok? Os programas são Irmãs Perversas, olha o nome, você que tem fantasia com irmãs, ou uma mulher que tem fantasia com irmãos também, assista a todos esses programas. Irmãs Perversas, Falsidade.com, Emboscada, Diabólicos, a face oculta do amor, Amor Assassino, Pecados Mortais e Paixões Perigosas. Esse aqui, para mim, eles põem na ordem, eles vão preparando um negócio. Isso aqui, o Paixões Perigosas, é o negócio, é o ápice da coisa, é o clímax do ponto de não retorno. Então assista esses programas para vocês terem uma ideia do que acontece dentro desses 80%. E pensa se você quer correr esse risco, se vale a pena se vale a pena você se sujeitar a algo que pode pôr a sua vida em risco só por causa de uma relação que às vezes vocês têm que resolver na cama. Você com a sua mulher, você com o seu marido, vocês têm que resolver isso na cama. E não trazer gente de fora para resolver um problema do casal. Ok? Mas como eu falei, as regras têm suas exceções, há casos que deu certo, mas o problema são os 80%. E como saber se você vai estar entre os 20%? Como você pode ter certeza disso? Ou seja, é o risco. É nesse risco que a esquerda aposta. Nesse risco que a esquerda aposta tudo. Mas vamos para o programa de hoje e conversaremos mais na sequência. Em 18 de março de 2019, no Men's Health publicado foi o artigo de Justin Lee Miller, alcunhado de O que significa MILF? O estranho, o bizarro, o inesperado. Esses são os assuntos que um homem chamado Robert Leroy Ripley nos desafia em Acredite se quiser. Agora, vamos regressar ao artigo alcunhado de Testemunho de mulheres que namoram homens mais novos. Lembrando que aqui passou do ponto de não retorno, nessa fantasia. Mais especificamente a história da senhora Sofia. Os 7 anos que os separam nunca foram um impedimento para a relação que resultou no nascimento de uma filha de 6 anos. Olha que interessante, se materializou numa criança. Claro, isso que já não é mais a fantasia, aquilo que eu falei no último programa, isso que virou uma relação. Sendo que a diferença de idades só foi discutida quando pensaram em engravidar. E foi ela que puxou o assunto, pois, tendo vários problemas de saúde, não era certo que conseguisse conceber.
Mas se era para tentar, aquele era o tempo certo antes que fosse tarde demais. Ué, sexo é sexo. E, na pior das hipóteses, pelo menos, eles treparam bastante, com bastante vontade. Porém, uma vez que tinha sido diagnosticada com 50% de fertilidade, ó, para você entender o dilema da senhora Sofia, presta atenção nisso aqui. Uma vez que tinha sido diagnosticada com 50% de infertilidade, dentre outras complicações, ela nunca se projetou como mãe, ou seja, ela pensou na segurança dela, falou, não vai dar certo. Mas o companheiro queria muito ser pai e ela se deixou maravilhar pela ideia. Esse aqui é o ponto que eu quero falar, até pegando a questão do nosso amigo aí que quer fazer uma sacanagem a três com a mulher dele. O casal tem que conversar abertamente. O diálogo mais aberto é de um casal. O que acontece muito é que a mulher ela quer jogar pistas pro cara e ela quer que o cara adivinhe aquilo que ela quer. E o cara também não vai direto ao assunto e não fala o que ele quer. Uma quer que ele adivinhe, quer que o cidadão adivinhe está dentro da cabeça dela, a mulher quer que ele adivinhe o que está dentro daquele repolho que ela chama de cérebro, e o cidadão não vai direto ao assunto também. E o casal tem que conversar, tem que falar, que ela conversou com ele, explicou que tinha problema, ainda tinha condição de tentar, o cara achou legal, ou seja, isso já está fora da fantasia, isso não é mais uma fantasia sexual, isso é uma construção de uma vida a dois, é assim que funciona, conversando diretamente, e não com um cidadão que não fala o que quer, aquela cara de bunda, né? E a mulher que é o homem dentro daquele repolho que ela chama de cérebro e encontra alguma coisa lá que vale a pena. Sendo que o homem que é homem prefere churrasco e não uma salada. Vamos lá. Há médicos que me conhecem há muitos anos e brincam comigo perguntando como consegui engravidar. Arranjei um namorado mais novo, respondo sim, namorado mais novo. Um cara com os testículos em ponto de bala. Ademais, Sofia disse que eles têm uma dinâmica de equipe e os desejos e necessidades são quase sempre os mesmos. Então aqui é o casal, aquele ponto em que o homem e a mulher começam a ficar parecidos. Eles ficam parecidos. Doravante, ele trabalha em turnos e ela tem alguns clientes internacionais. Por isso, às vezes, ela vai para o exterior. Acontece muitas vezes de um deles ficar sozinho com a filha. Logo, vamos nos organizando muito bem, que é a única forma que também faz sentido para nós. Em casa, não há tarefas masculinas e femininas. E ele é muito interativo, claro. É claro que ela está tirando a questão de amamentar a criança e coisa e tal. O desafio é termos um bocadinho mais de tempo para nós, enquanto casal e como família. Disso esclarecendo o quê? Como a filha pequena precisa da atenção dos pais e ele precisa trabalhar por turnos, fica um pouco complicado alcançar esse objetivo. Aqui fica claro uma coisa ou duas. Ele abraçou a relação. Ele abraçou a relação. E a relação se materializou na filha deles. Ah, mas não é todo homem. Deve estar falando alguma frustrada. Inicialmente, a mulher não quer que o cara haja como homem. Aí se arrepende e quer que ele haja como homem. Se você quer que ele seja o seu homem, o abrace como homem, porra. Sim, lembrando, claro, que a mulherada, que a pessoa tem a memória, mulher tem memória de peixe, nós estamos tratando das MILFs, uma veterana com novatos, tá entendendo? Eu já falei disso em outros programas, não estou falando de pessoas com idades similares, veteranas e novatos. A veterana normalmente começa a tratar o cara como um filho. E aí, isso é na época que começa a relação a se tornar um pouquinho mais séria. Primeiro, é aquela coisa do sexo, o sexo é aquela coisa de brincadeira.
A mulher vê o homem como o brinquedo dela e o homem a ver como o brinquedo dele. E no caso, a mulher prefere ser o brinquedo do homem, que o homem se divirta com ela, porque ela se diverte com isso. É um jogo muito interessante. Aí a coisa sai do campo da fantasia, ou seja, saiu do ponto de não retorno, já cruzou o ponto de não retorno, já consumou a relação sexual, e aí a coisa começa a caminhar para algo mais sério. E aí que começa o problema. Porque até então a mulher queria só ser o brinquedo do cara. Aí ela vê, como ela vê que o cara tem pouca experiência de vida, ela quer mandar no cara. Ela quer ser tipo uma tutora não oficial dele, nesse momento. E o cara, como eu já falei, começa a gostar disso. E aí a mulher quer que ele comece a ser homem. E o cara já não sabe mais o que ela quer. E realmente é difícil saber o que as mulheres querem. Tem até um filme com o Mel Gibson. Muito bom esse filme. O que elas querem. O filme aí eu acho sensacional. E por isso que eu falo, nesse ponto o casal precisa sentar e conversar abertamente. A mulher chega pro cara, ó, o seguinte, eu quero isso, isso e isso. O que você quer? E o cara fala, eu quero isso, isso e isso também. Vamos estabelecer as regras da relação. Chama cultura organizacional. Vamos estabelecer as regras como a senhora Sofia e o marido dela fizeram. Vamos ter um filho? Vamos. Nós não temos tempo. Como é que vamos lidar com essa dinâmica do tempo? Tem que conversar. Tem que conversar abertamente. E conversar abertamente não é falar besteira. Para a mulherada aí que tem uns parafusos a menos, não é ficar falando besteira. É ir direto ao assunto. Seja incisivo. É isso, isso, isso. E pronto, cara. E pronto. De volta ao artigo do Sr. Lee Miller, o fato de as MILFs, atenção, o fato de as MILFs desempenharem um papel tão descomunal no entretenimento faz sentido quando você olha para o conteúdo das fantasias sexuais dos homens. Todavia, pesquisei mais de 4.000 adultos americanos sobre suas fantasias para o meu livro Tell Me What You Want. Diga-me o que você quer, ó. Eu falei de conversar, mulher precisa sentar na mesa com o cara e falar, diga-me o que você quer. E o cara a mesma coisa. Pergunta o que eu quero. Começa a ter conversa. Pergunta o que eu quero. Já que você é mais velha, que o cara é meio molecão, começa a pergunta o que eu quero de você. E fala o assunto mesmo. Entra no assunto. Vamos lá. Pesquisei mais de 4.000 adultos americanos sobre suas fantasias para o meu livro Tell Me What You Want. Diga-me o que você quer. E descobri que 88% dos homens heterossexuais disseram que haviam fantasiado sobre MILFs antes. Além disso, 42% disseram que fantasiam com MILFs com frequência. Antes de seguir, vamos estabelecer alguns critérios. Primeiro, a faixa etária de quem fantasia. Uma coisa é um adolescente de 15 anos querer comer a professora gostosa de português. Em 2019, no programa Luciana by Night, ao ser entrevistado por Luciana Gimenez, Rony Von deu o seguinte depoimento. Eu tinha 18 anos. Eu era cadete da aeronáutica e a amiga da minha mãe tinha 42. Na época, era uma senhora de 42. Hoje, para mim, é um bebê. Mas naquela época era diferente. Ela era recém-desquitada e morava perto da gente, lá na Avenida Atlântica. Que paixão, que coisa. Fiquei com ela, pelo menos, uns 3 ou 4 meses, até a minha mãe descobrir. Agora, vamos ao segundo critério, que também é a faixa etária de quem fantasia. Por quê? Dependendo da idade do cidadão, ele migra do complexo de Édipo para a gerontofilia. Sim, gerontofilia. Já ouviu falar disso? Repito, gerontofilia. Já ouviu falar disso? É a atração sexual por pessoas idosas, que vale tanto para o homem quanto para a mulher. Aí é uma escalada.
cara vai do conselho do que chama de complexo de Édipo, porque eu já falei que é uma besteiraça, negócio. O cara não quer comer a mãe. O cara quer comer a mãe é um sádico, um lunático. O cara querer comer uma mulher mais velha é uma coisa, agora, dependendo da idade do cara, vai para gerontofilia. Comer uma mulher idosa, uma mulher querer dar para uma velha querer dar para um cara idoso, mais idoso ainda. E depois disso vem o que? A necrofilia. O caminho básico. Então o negócio aqui é complicado. Por isso que a gente precisa entender muito bem essa questão das MILFs. É uma fantasia, mas é uma fantasia para moleque, não é uma fantasia para marmanjo. Porque uma certa idade a coisa começa a ficar pior. A partir de uma certa idade a coisa vai piorando cada vez mais. É chegar na necrofilia, então para por aí, meu. Para por aí. Mas o importante é que deste ponto que nós chegamos hoje, agora, é a questão do término dessa relação que se dá entre mulheres mais velhas e homens mais novos, entre veteranas e novatos, que aqui nós migramos da fantasia, passou o ponto de não retorno e chegou a questão da relação. E aí, algo que é um resíduo da fantasia ainda acompanha essa relação por um bom tempo. Como eu falei, ainda não é uma relação de homem e mulher. É uma relação apenas de uma veterana, entre uma veterana e um novato. E aí, se for levar essa relação à frente, tem que acabar com essa coisa de veterano e novato e virar um casal. Ainda terá disparidades de idade e, como eu digo sempre, é uma relação com data de validade. Porque vai chegar uma hora que a mulher não vai conseguir mais fazer sexo, uma hora que ela vai morrer. Isso estou falando numa escala natural. Aí vem passo idiota, nós podemos, qualquer um pode morrer evidente, seu idiota, seu imbecil. Estou falando em escala natural. Uma pessoa mais velha, se não acontecer nada, se os dois tiverem uma vida saudável, ele vai enterrar a mulher dele. É simples. Precisa explicar mais um pouco, você vai ficar pensando com a bunda. Então, presta atenção, gente. Então a relação chega... Para uma relação se tornar uma relação de casal, tem que ter uma conversa direta, incisiva. E eu até gostei dessa ideia. Mulher, para você, mulher, você chega pro cara lá, você quer que ele seja o seu parceiro, pergunta, o que você quer de mim? Claro. O cara vai falar, eu quero a sua bunda. A bunda eu dou, o que mais? Aí você fala, agora pergunta, o que eu quero de você? Aí o cara vai ver que essa bunda tem um preço. Ok? E dito isso, encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, a começar por A Máquina da Verdade, ó. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. Hoje, Dia dos Namorados, com certeza você irá levar a sua companheira ao Naldo para comer aquele estrogonofe de sardinha e a presenteará com o livro do Mamá, A Saga de Kid Winchester. Aí que é o ponto que eu falo. Você é um livro para o casal ler juntinho na cama e fechar o livro e continuar na cama, se inspirando, pondo a inspiração oriunda dele em prática. Por isso que eu falo, ponto de não retorno do casal é na cama. Aí você não entra nem nos 20 nem nos 80, você não sabe para que lado você vai, mas pelo menos vocês vão viver um pouco mais esta paixão, ok? Aí na sequência tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo, e aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua doação e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. E atenção, você que está acompanhando o Cuesta pelo VK, o VK está disponibilizando embaixo
um ícone amarelo, que nem um botãozinho em forma de moeda, para fazer doação. Você pode doar pelo VK. Você que está aí na Rússia, em Moscou, em Atenas, estamos sendo muito assistidos em Atenas. Bom, já faz pelo VK aí. Manda sua força aqui pro Cuesta através do VK, através desse botão de doação. Ok, gente? Bem, aí tem o link do meu álbum de rock, em parceria com o meu amigo Renato Pop, com letras de Mateus, e o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo, para comprar o bar dele. E aí tem o grupo do Cuesta no Getter e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Aí lembrando sempre, mês que vem, julho, faremos uma viagem a Paranapiacaba e estamos combinando aqui. Entre em contato com o Cuesta através do Getter, do WhatsApp, através do e-mail, para a gente já ir se organizando. Nós vamos sair num sábado, então estamos pensando no melhor sábado para irmos aqui de São Paulo a Paranapiacaba para tomar uma geladinha, comer um torresmo e nos deliciar com uma deliciosa cachaça de Cambuci. Então entre em contato. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, para você ir lá comer hoje o seu estrogonofe de sardinha. E atenção, próximo evento, atenção, Denilson, todos os cardos, atenção, o próximo evento, o grande conflito, Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, os muros do Vaticano, no sábado, dia 13 de junho de 2026, às 6 horas da tarde. No sábado, dia 13 de junho de 2026, às 18 horas, o grande conflito, Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, os muros do Vaticano. Amanhã, gente. E dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!